Oi, pessoal, bom dia. Muito bem, a gente continua sobre derivadas, né? Então, hoje, os nossos tópicos são os seguintes. A gente vai falar sobre, especialmente, a função derivada de uma função. E sobre a relação de continuidade com derivabilidade, sobre as derivadas de ordem superior e a tabela básica de derivadas das funções trigonométricas e das funções polinomiais, além da exponencial e logaritmo natural. E esse primeiro tópico a respeito de quando uma função não é derivável, eu vou deixar para falar na semana que vem, tá bem? Essa primeira parte eu fiz uma permuta e coloquei um tópico do que seria da aula seguinte, esse último aqui, que são as primeiras regras de derivação. E, portanto, esse tópico de quando que uma função não é derivável, eu vou deixar para depois da prova, tá bom? Na semana que vem. Pois bem, então, começando, vamos ver essa definição de o que é a função derivada, tá bom? Então, na aula passada, eu expliquei como que a gente calcula a derivada de uma função em um ponto. Agora, a gente permite ver esse ponto como a variável de uma nova função, que é o que se chama de função derivada de f, tá certo? Então, a gente parou no seguinte, né? Nesse estudo da reta tangente ao gráfico de uma função, certo? Como uma reta cujo coeficiente angular é o limite de coeficientes angulares de retas secantes ao gráfico, certo? Então, a gente olha para retas secantes ao gráfico, passando por esse ponto aqui, certo? E toma o limite, tá bem? De modo a obter, quando existe um limite, um coeficiente angular dessa reta tangente ao gráfico, branca, aqui. Então, a gente tem um gráfico y igual a f de x, a gente está se concentrando na função perto de um ponto x igual a no domínio dela, e a gente estava considerando, então, os quocientes de diferenças que dão as variações médias dessa função, e que são os coeficientes angulares das retas secantes, né? Secantes ao gráfico. E no limite, quando esse limite existe, a gente tem então a chamada derivada da função, né? f' de a dy dx em x igual a, como o limite de x indo para a, de f de x menos f de a sobre x menos a, que também pode ser escrito como limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX vai a zero. E, portanto, a gente tem o coeficiente angular dessa reta branca, dessa reta tangente, aqui, né? Então, isso é o coeficiente angular da reta tangente. Pois bem, então a novidade hoje é o seguinte: em vez de olhar para cada a no domínio da função, eu deixo a variar também, e portanto eu vou ter uma nova função. Eu vou ter uma função que para cada x vai ser a função f' de x, que vai te dar o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenada x, f de x, né? Então, a partir de hoje, a gente não olha mais para a derivada em cada ponto isoladamente, a gente procura entender a derivada em qualquer ponto, tá certo? No domínio de uma função. E é isso que está sendo especificado nessa definição aqui, né? Então, vejam que para poder usar a mesma variável na função e na função derivada dela, a gente reescreve o limite da definição de derivada dessa forma aqui. A gente faz uma troca de variável
né, naquela definição da aula passada e introduz essa variável h, que vai ser levada para zero, tá certo? Esse h é chamado de incremento na função. Então, a definição da aula passada ela é igual a isso daqui, desde que você faça uma troca de variável, né? Tá bem? Ou você pode escrever o limite também em função da diferença Δx, tá bom? Isso é para poder usar a mesma variável na função derivada e na função original. Tá? E a gente tem ainda a notação de Leibniz aqui, né? Denotando como dy dx, a derivada da função f. Então, vamos ver alguns exemplos. Esses são os exemplos mais simples que tem, de funções polinomiais, e tem uma última aqui, que eu fiz na aula passada também. De toda forma, são funções potência, né? Todas essas são funções potência. Então, eu vou abrir algumas dessas contas, mas antes de eu fazer as contas, deixa eu mostrar as várias formas que a gente tem de escrever essas coisas, né? Então, eu estou afirmando aqui que a derivada de uma função constante é uma função constante igual a zero. E que a derivada de uma função da forma a vezes x é igual a a. Ou então, que de x² é 2x, e assim por diante, né? De x à quinta é 5x à quarta, por exemplo. Tá bom? E aí, com as outras notações, a gente ainda poderia escrever isso assim. Você pode também colocar um parênteses em volta da sua expressão e carregar a linha para fora desses parênteses, né? Como está escrito aqui, ax' igual a x² igual a 2x, e assim por diante, né? Ou ainda usar a notação de Leibniz, né? Também dá para escrever essas fórmulas dessa maneira, né? Como d dx de alguma coisa igual aí a função derivada, tá bom? Então, vou fazer algumas dessas contas. Por exemplo, então, a função constante, né? A função constante, C constante, o gráfico dela é sempre uma reta horizontal, passando aqui pelo ponto de altura C do eixo Y, e é de se esperar que a derivada dessa função dê zero, né? Porque a reta tangente a esse gráfico, em qualquer um dos seus pontos, é o próprio gráfico, e o coeficiente angular dessa reta é zero, né? E aí a gente reconhece isso analiticamente, certo? Escrever assim, então, f' de x como o limite de h indo a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h, nada mais é que o limite de h indo a zero de c menos c dividido por h, que é zero, né? É zero. E, portanto, de fato, a função derivada de uma função constante é a função nula, é a função constante igual a zero, por causa dessa continha aqui, né? Ok. No segundo exemplo, a gente tem uma situação simples também, né? A gente tem uma função cujo gráfico é uma reta. Estou pegando a função f de x igual a vezes x, que é uma reta passando pela origem com um coeficiente angular igual a a, né? Então é natural também que essa derivada aqui dê a função constante igual a a, certo? Então a conta fica assim, eu faço f' de x, é o limite de h indo para zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. E nesse caso, isso aqui é ax mais h menos ax dividido por h. Então vejam que o ax cancela com o ax. Fica ax mais ah menos ax dividido por h. E sobra AH sobre H, fica AH sobre H, de modo que cancelam também os Hs, e, portanto, isso aqui dá A, né? Como era o esperado mesmo. Tá bom?
Então é isso, a questão é sempre você conseguir calcular um certo limite, né? E aqui a gente está deixando o x pendurado ao longo da conta, né? Vamos ver o exemplo agora da função x², porque aí, de fato, a função derivada não vai ser constante, né? A gente vai ter uma função derivada não constante. E, bom, a derivada de x² a gente já calculou muitas vezes, né? Para vários valores particulares. Eu vou fazer essa conta mais uma vez, mas agora eu vou calcular o limite quando expresso em termos de h, só para fazer um pouco diferente, tá certo? Então, no item C, a gente tem a função f de x igual a x², cujo gráfico é uma parábola mais ou menos assim. E a gente já espera o seguinte agora, né? Ter uma função derivada que não seja constante, de acordo com quando você varia o seu x aqui, as retas tangentes elas vão ser mais ou menos inclinadas de acordo com o x, né? Tá bem? E nesse caso, o cálculo é o seguinte, né? A gente faz o limite com h indo a zero do quociente diferencial e substituindo a expressão de f, x mais h, a gente tem x mais h² menos x² dividido por h. E aí eu posso expandir esse termo aqui, x mais h ao quadrado, né? Eu posso abrir ele como x² mais 2hx mais h², e aí tem o menos x² aqui, e é tudo dividido por h, né? Então, o x² ele se cancela com o menos x², e sobra 2hx mais h², tudo dividido por h. Então, cancelando esses h's aqui, o que sobra é o limite de h indo a zero de 2 vezes x mais h. E, portanto, dá 2x, né? Dá 2x. E isso mostra, então, que nesse caso, que a derivada, vou escrever assim, colocar d dx de x ao quadrado, isso aqui dá 2x. Né? Então, por exemplo, para x igual a zero, a gente tem uma reta tangente horizontal aqui, né? Essa retinha tangente amarela com inclinação zero. Para x igual a 1, a inclinação vai ser 2. Então, você tem uma reta tangente com inclinação 2 aqui no x igual a 1. Né? E para o x igual a menos 1, bom, aí vai ser inclinação menos 2, né? Simetricamente, como nessa figura aqui. Né? Certo? E na medida que o x cresce, você vai ter retas tangentes cada vez mais e mais e mais e mais inclinadas. Né? Tá bem? Então a parábola começa aqui no zero como tangente horizontal e você vai ter tangentes progressivamente mais inclinadas na medida que o x cresce. Né? De acordo com a parábola, de fato, fica mais acentuada quando o x vai para mais infinito. Né? Bom, e essa continha que eu fiz aqui, com um quadrado, ela pode ser feita para qualquer potência que você tiver, usando as expansões dos binômios, né? Então, vamos agora calcular, deixa eu ver na minha lista aqui, como que a gente está? Vamos fazer logo da x⁵, tá certo? Vamos fazer o da potência 5 agora. Calcular aqui o item E. Vou pegar essa função aqui, f de x igual a x⁵. Bom, nesse caso eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular, na verdade, a derivada em cada pezinho, usando a definição de derivada da aula passada, tá certo? Sem usar o h, né? Não vou usar a troca de variáveis aqui com h, e vou
fazer x e ir para pzinho, de x à quinta menos p à quinta, dividido por x menos p. Então veja que nesse caso, em vez de usar a expansão binomial, eu vou usar aquelas fórmulas que a gente já está acostumado, né, para eliminar indeterminações. Mas nesse caso, veja que não é nem 2 nem 3, né? É um expoente 5. Então você tem que usar aqui a fórmula de acordo, né, para poder fazer o cancelamento, né? O que eu quero fazer aqui é, na linha seguinte, fatorar o meu numerador como x menos p, que multiplica alguma coisa aqui, para poder cancelar o x menos p com o x menos p, né? Então, só tem que ver direito o que vai vir nesse segundo parênteses aqui, né? Então, a fórmula ela é a generalização das fórmulas que a gente andou usando para expoente 2 e para expoente 3, tá certo? A fórmula aqui é a seguinte, é que x ao quadrado, x à quinta menos p à quinta, fica igual a x menos p, que multiplica x à quarta mais p x cubo mais p quadrado x quadrado mais p cubo x mais p à quinta. Então é como na fórmula para expoente 2 ou 3. Você tem que somar todos os termos mistos, são duas letras aqui, né, x e p. Então você soma todos os termos da forma x elevado a alguma coisa por p elevado a alguma coisa, tá certo? Onde esses expoentes aqui tem sempre que somar um a menos do que o expoente original aqui. Então eu somo expoente 4, expoente 1 com 3, 2 com 2, 3 com 1, e aqui aqui é 4, p é a quarta. Tá bem? Então essa é a generalização das fórmulas que a gente usou bastante na parte de limites para eliminar as indeterminações, né? Então quer dizer, isso aqui, vamos escrever assim, é PAXB com A mais B igual a 4, né? E essa é uma possibilidade que a gente encontra para calcular essa derivada aqui, né? Então, a derivada de um polinômio, de uma função polinomial, ela é sempre calculada assim. Ou você usa o binômio de Newton, né? E aí aparecem aqui os coeficientes binomiais, como no triângulo de Pascal, né? A gente poderia fazer assim essa conta também. Ou você usa essa fórmula equivalente a ela, que te ensina como que você fatora uma diferença simples a partir de uma diferença de potências, tá certo? Então, esse é o caminho aí para calcular derivadas de funções polinomiais. Então, substituindo aqui essa fórmula, a gente tem x4 mais p x3 mais p2 x2 mais p3x mais p4. E aí o x menos p fatora e cancela com o denominador. De modo que, quando o x tende a p, isso aqui vai para p à quarta, p vezes x cubo vai para p vezes p cubo, p quadrado x quadrado vai para p quadrado. Aqui fica p cubo, p, e agora p à quarta, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes p à quarta, né? Isso aqui está dando, então, 5 p4. E, portanto, eu mostrei que f' de p é 5p à quarta. A conclusão é que dx de x à quinta é 5x à quarta. Então, eu precisei usar a letra P no cálculo da derivada,
mas o que eu quero saber é a função derivada. E a gente normalmente escreve a função derivada e a função original com a mesma variável, tá certo? Então é por isso que aqui no final, em vez de chamar de p, eu chamo de x, tá bom? Então essa é a dedução da derivada da x à quinta. Tá? E aí, de um jeito, seja expandindo o binômio de Newton, seja fatorando uma diferença, sempre sai a derivada de qualquer função polinomial, dessas básicas, né? Dessas mais simples. Ok, então voltando aqui aos exemplos. Esse último aqui eu fiz na aula passada. A última conta da aula passada é esse exemplo aqui, tá bem? A letra F. Muito bem, então, uma vez que a gente está pegando uma função e obtendo a função derivada dela, nada te impede de fazer isso repetidamente. Tá certo? Uma vez que você calculou a derivada de uma função, você pode calcular a derivada da derivada de uma função. E a derivada da derivada da derivada da derivada da derivada dessa função. Tá certo? E com isso a gente obtém essas derivadas de ordem superior, né? Então aqui eu estou chamando a função de f, f' derivada. E bom, se ela for derivável, você tem a segunda derivada, que a gente chama de f duas linhas. Tá bem? Denotada assim. Ou então denotada também como f duas linhas, como d2y dx2. Tá bem? Atenção a esses expoentes entre aspas, né? É só uma notação, não são propriamente expoentes, mas a gente escreve esse d2y dx2 para denotar a segunda derivada de uma função, né? A lógica por trás da notação aqui é a seguinte, né? Você tem... Então, se você tem y igual a f de x, você tem dy dx como sendo a derivada de f. E você tem d dx de dy dx, a gente denota como d2y dx2 ou como f duas linhas de x. E assim por diante. Tá certo? Você pode fazer também agora d dx da segunda derivada, d dx de d2y dx2 e obter a terceira derivada, que a gente pode escrever como f três linhas de x. E isso aqui é assim por diante. Tá bem? Você pode ter dn y dxn igual a f, só que aqui a gente vai colocar um n entre parênteses, por causa que não dá para ficar colocando n linhas, né? Então, a notação linha a gente vai até 3 normalmente, talvez 4 até, mas a partir daí você denota usando o númerozinho entre parênteses aqui, tá bem? Essa aqui é a enésima derivada de f. Então, uma vez que de uma função você tira a derivada, você pode sair derivando sucessivamente e obter as derivadas de ordem superior, tá certo? Muito bem. Então, por exemplo, né? Por exemplo, vamos olhar para uma equação cúbica agora, uma função cúbica. T cubo menos 3t, e está sendo suposto aí que isso descreve o movimento de uma partícula. Então, a pergunta é quem que vai ser a velocidade e quem que vai ser a aceleração dessa partícula, né? Enquanto funções do tempo mesmo. Então, t ao cubo menos 3t. Então, a gente tem S, t ao cubo, menos 3t, sendo a função posição, né, entre aspas, no instante t. A pergunta é quem que é v e quem que é a aceleração, a velocidade e a aceleração.
Bom, a parte da velocidade a gente já falou bastante aqui, né? Quer dizer, a função velocidade é a derivada da função posição. Então, v nada mais é do que ds dt, certo? A derivada dessa função aí. Enquanto que a vai ser, então, a segunda derivada da posição com relação ao tempo, né? Então, a variação, quer dizer, a taxa de variação instantânea da posição é a velocidade e a taxa de variação instantânea da velocidade é a aceleração, tá certo? Então, se isso aqui, s, está em metros, por exemplo, a gente vai tirar ds dt como em metros por segundo. E agora eu estou pegando essa função v, que te dá a velocidade em metros por segundo, e estou derivando mais uma vez, ou seja, eu estou fazendo aparecer um segundo ao quadrado no denominador, né? Metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui é uma questão de calcular a derivada, tá? Nesse exemplo, eu ainda vou fazer o cálculo da derivada usando a definição, tá certo? Calculando o limite. Daqui 15 minutos isso não vai mais acontecer, tá certo? Então, esse é um dos últimos que eu vou de fato calcular a derivada pela definição dela, pelo limite. Daqui a pouquinho a gente vai ver que tem alguns teoremas, tem essas regras de derivação que simplificam o cálculo dessa derivada. Mas para praticar mais um pouquinho, vamos fazer mais um limite, tá certo? Então, v, a velocidade, que é ds dt, é o limite de quando h vai a zero, de, vamos chamar assim, vai s de t mais h, menos s de t, dividido por h. Então, agora eu vou expandir o binômio, tá bom? Vou escrever, primeiro substituir a expressão de s, colocar aqui então t mais h ao cubo, menos 3t mais h, menos t cubo, menos 3t. Tudo isso aqui dividido por h. Então, a gente abre o binômio, né? H indo a zero. Então, aqui dá t cubo, né? T cubo, mais 3t quadrado h, mais 3t h quadrado, mais h ao cubo. De acordo? Eu estou expandindo esse primeiro termo aqui, né? E aí as entradas são 1, 3, 3, 1, né? Os coeficientes binomiais aí para grau 3. E as potências têm que sempre somar 3, né? Então aqui é 3, aqui é 2 com 1, aqui é 1 com 2, aqui é 3. Então esse é o binômio de Newton para uma cúbica, tá bom? Isso resolve o primeiro termo lá. E quem mais tem aqui? Bom, tem menos 3t, menos 3h. Isso aqui é uma parte da conta, né? Então, eu estou pegando isso aqui e subtraindo o t cubo menos 3t, né? Menos 3t, dividido por h. Então, vai cancelar algumas coisas aqui, né? Vai cancelar t cubo menos t cubo, cancelo. E aqui eu tenho menos 3t menos menos 3t, então cancela esse também. Ou seja, sobra na minha conta, é o limite de h indo a zero, a gente tem 3t quadrado h mais 3t
h quadrado mais h cubo menos 3h. Menos 3h. 1, 2, 3, 4 dividido por h. Com h indo para 0. Então, vamos ver onde que sobra h nessa conta, né? Isso aqui, então, é o limite de h indo para 0, de 3t², já cancelando o meu h, mais 3th mais h² menos 3. Então, quando h vai a 0, esse termo está indo a 0 e esse termo está indo a 0, e sobra só 3t² menos 3. Então, isso aqui é 3t² menos 3. Portanto, a minha velocidade é essa função aqui, 3t² menos 3. Tá bem? Derivando pela definição a função posição aqui. E agora eu vou fazer a conta de novo, a partir da v, para encontrar a. Então, repetindo os passos, né? A gente tira a como o limite de h indo a 0, de 3t mais h, t mais h quadrado, menos 3, menos 3t² menos 3, dividido por h, certo? Então, veja só, logo de cara, já tem um menos 3, menos 3 aqui, e a gente abre esse quadrado, né? Aqui é 3t², 2th mais h², aqui o binômiozinho, né? Menos 3t², dividido por h. Então, tem 3t² menos 3t². Aqui. Esse aqui vai cancelar com esse, ou melhor dizendo, é esse aqui, assim. E está sobrando, então, no limite, o 6th mais 6h² sobre h. Então, dá 6t, né? Dá 6t, o resto desaparece. Fica 6t. Quer dizer, aqui cancela com esse, e aqui, quando cancela, sobra o h, né? Que é o que vai a 0. Tá? Então, é isso. Para funções polinomiais, é sempre a fórmula do binômio que está por trás das derivadas. Tá? É sempre, o fenômeno é sempre esse. Então, a aceleração deu 6t. 6t. Então, de t³ menos 3t, a gente chega em 3t² menos 3, e agora em 6t. Tem um padrão acontecendo aqui, que tem a ver com a fórmula da derivada de funções desse tipo, que a gente vai ver daqui a pouquinho já. Ok? Pois bem, tem mais algumas perguntas aqui. Então, vem também a aceleração depois de 2 segundos. Então é só substituir na fórmula, né? E a aceleração quando a velocidade for 0. Então é só fazer mais umas contas aqui. Então, em 2 segundos, a aceleração vai valer 12. metros por segundo ao quadrado. E o item C é a aceleração quando a velocidade for nula. Então, primeiro tem que ver quando que a velocidade é nula. Nesse caso, a velocidade é 3t² menos 3. Então, isso aqui dá 0 quando t² é igual a 1. Né? E, portanto, t é igual a mais ou menos
1. Então tem dois instantes do tempo nos quais a velocidade está se anulando, e nesses casos a gente vai ter, então quando t é menos 1, a aceleração é menos 6 metros por segundo ao quadrado, e quando t é 1, a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado, né? Tudo bem? Então, os itens B e C é só substituir valores nas fórmulas que a gente encontra nos outros itens, né? Então, tem esses momentos em que o corpo está parado, né? Tá certo? Em um deles, a aceleração é negativa, né? Isso significa o quê? Que a velocidade se anula, mas ela se anula passando de positiva para negativa, né? E esse 6 aqui significa que no instante t igual a 1, o corpo está parado e a velocidade ela está mudando de sinal, né? Ela está indo de negativa para positiva, de acordo com a aceleração ser positiva, né? Então, essa que é a interpretação física desses sinais aqui, né? Pronto. Muito bem, então, vamos falar agora rapidamente sobre a relação que tem entre uma função ser derivável e ser contínua, tá bem? Lembrem-se que, por enquanto, a condição que a gente tem para colocar sobre as funções é essa condição de continuidade. Agora existe uma nova condição, que é essa condição de derivabilidade, que é você assumir ou deduzir que uma função é derivável em todos os pontos de um certo subconjunto do seu domínio, tá bem? E o teorema ele diz o seguinte, que se a função é derivável num ponto, então ela é contínua nesse ponto também. Então, ser derivável é mais forte do que ser contínua, tá bem? A demonstração é simples, você considera a diferença de f de x com f de p e faz o x tender para p. Se para a função ser contínua no ponto P, esse limite tem que dar zero. E esse limite dá zero, basicamente porque você pode multiplicar a sua função por x menos p sobre x menos p, e x menos p está indo a zero, enquanto que o quociente fx menos fp sobre x menos p está indo para a derivada da função. Então isso aqui é um produto de funções cujos limites existem, e então o limite vai dar o produto dos limites, e portanto o limite dá zero. Essa é a demonstração desse teorema, tá? Demonstração simples. E bom, sempre que você tem uma afirmação desse tipo, você pode olhar para o que na lógica se chama de contrapositiva, né? Que é o seguinte, você dizer que se f é derivável em um ponto, então ela é contínua nesse ponto, é logicamente equivalente a você dizer que se a f não é contínua em um ponto, então ela não é derivável nesse ponto também, tá bem? Então, em lógica, isso chama contrapositiva, né? Você está negando a conclusão e deduzindo disso a negação da premissa, né? Você sempre pode fazer isso. Em qualquer sentença do tipo se isso, então aquilo, você sempre pode dizer, então se não aquilo, então não isso também, né? Então, aparece bastante nessa forma esse teorema. Vamos considerar alguns exemplos aqui. Vamos pegar essas funções definidas por partes e vamos ver se elas são contínuas e se elas são deriváveis num certo ponto. Nesse ponto, no primeiro, é p igual a 1 para os dois. Então, nessa função do item A, a gente tem x² antes do 1, 2 a partir do 1. Então, a função tem mais ou menos essa cara, né? Que é x, y. Então, você tem duas fórmulas, né? Dependendo do ponto tá à direita ou à esquerda do 1. E a gente tem y igual a x² antes
e y igual a 2 depois. Né? Então, se aqui é o 2, o gráfico a partir daqui é uma reta horizontal. E o menor ou igual, ele está aqui, né? Então, esse ponto aqui no gráfico está aqui, né? Aqui é aberto. Bom, então essa função não é contínua no p igual a 1. O gráfico deixa isso claro, né? Então, essa função f de x, que é x² ou 2 à esquerda do 1 ou à direita, ela não é contínua, não é contínua em p igual a 1. A demonstração rigorosa disso é feita por limites laterais, né, coisas das últimas semanas aí. E, portanto, uma vez que ela não é contínua, isso significa que ela também não é derivável, tá certo? Quer dizer, não vai ter uma reta tangente ao gráfico dessa função no ponto de coordenada x igual a 1, tá certo? Então, ela também não é derivável em p igual a 1, graças ao teorema. Enquanto que a segunda função dada é 2, agora é x² 2x menos 1 ali no enunciado, né? Então, a função do item B, ela já tem a seguinte cara, né? Ela vem como uma parábola aqui, antes do 1, e depois ela é definida como y igual a 2x menos 1. Deixa eu ver o enunciado aqui. 2x menos 1, é o item B do enunciado ali. 2x menos 1. Então, bom, no 1, essa função vale 1 também, né? Para x igual a 1, dá 2 menos 1 dá 1. E aí ela sai, a partir daqui, como uma reta, né? Essa reta aqui. Então, essa função f, definida como x² ou 2x menos 1, dependendo do x ser maior do que 1 ou menor do que 1, e nesse caso para o x igual a 1, a desigualdade na definição está sendo colocada aqui, né, mas essas duas funções coincidem nesse ponto aqui, x igual a 1. Né? Então a gente vê que sim, a função é contínua no p igual a 1. Então f é contínua no p igual a 1. A questão aqui é se ela é derivável ou não, né? Porque o teorema diz que se é derivável, então é contínua, mas uma função pode ser contínua e não ser derivável em um ponto, certo? Então, vamos verificar se ela é derivável. E para isso a gente tem que olhar para o limite, para os limites que definem a derivada. Tá bem? Então, como são duas expressões, uma para cada lado da minha função, eu vou olhar para os limites laterais, tá certo? Eu vou primeiro fazer h ir para zero pela esquerda, na minha expressão f de x mais h menos f de... Aliás, é f de 1 mais h, né? Que aqui eu estou olhando para só em p igual a 1, né? Então, menos f de 1 dividido por h. Então, uma vez que o h é negativo, 1 mais h está à esquerda do 1, e a gente sabe que f de 1 mais h, então, vale 1 mais h ao quadrado, né? Então, a expressão correta aqui é 1 mais h quadrado. F de 1 é 1, né? F de 1 é 1.
e aqui eu estou dividindo por h. Então, esse limite a gente já conhece bem. Ele é 1 ao quadrado mais 2h mais h quadrado, menos 1 sobre h, cancela os 1's. Aqui, no que sobra, fica então o limite de h indo a zero de 2 mais h e dá 2. Então, se você pega retas secantes a esse gráfico, associados ao ponto de coordenada x igual a 1 e a qualquer outro ponto à esquerda aqui dele, a gente tem um limite bem definido para os coeficientes angulares. Esses coeficientes angulares estão tendendo a 2 pelo lado de cá. A questão agora é o que acontece quando você pega o ponto amarelo à direita do seu 1, do p igual a 1. Então a gente vai fazer o limite agora para h indo a zero por cima, h indo a zero pela direita, da mesma expressão, f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. E agora com h positivo, 1 mais h é maior do que 1, e a expressão correta da função é o 2x menos 1. Então, a gente tem aqui 2 vezes 1 mais h menos 1, menos 1, que é o valor da função no 1, dividido por h. Pois bem, então, avaliando aqui, o limite a gente tem 2 mais 2h menos 2, então cancela o 2. Quando divide por h, sobra só 2, então dá 2. Né? E a conclusão, então, é que, na verdade, essas retas secantes, definidas pelo ponto de coordenada x igual a 1, e por pontos à direita dele, também estão tendo seus coeficientes angulares tendendo a 2. Então, essas duas coisas juntas aqui, né? O limite pela esquerda de h indo a zero e o limite pela direita de h indo a zero, eles estão dando o mesmo número. E, portanto, o limite, quando h vai a zero, existe e é igual a 2. Então, portanto, existe o limite de h indo para zero de f de 1 mais h menos f de 1 dividido por h, que por definição é a derivada de f de 1, e a conta mostra que dá 2. E então essa função é sim derivável no ponto de coordenada p igual a 1. E na minha figura, tem que fazer uma correção então, né? Porque essa emenda da parábola aqui, com a reta, que é o resto do gráfico, essa emenda ela fica sem bico, tá certo? Quer dizer, essa reta, ela sai aqui certinho, assim. Podendo até mesmo se confundir com a parábola se você olhar de muito perto, né? Então, esse gráfico, quer dizer, essa reta ela está sendo colada na ponta da parábola de uma maneira lisa, né? De uma maneira bem suave, né? Você não tem um coeficiente angular por um lado e outro por outro. Não, você tem o coeficiente angular mesmo, que está bem definido pelos dois lados da sua função. Então, essa é uma situação que você tem que recorrer à definição de derivada também. Se você tem que investigar se uma função é derivável em um ponto, você tem que olhar se o limite existe. Tem que montar o limite. Eventualmente, vai ser necessário avaliar ele pelos dois lados, né? Pela direita e pela esquerda. Tá bom? E aí, você consegue verificar se existe ou não a derivada de uma função num ponto, né?
Ok. Então, continuando, agora eu vou enunciar a tabela de derivadas, tá bem? Então, agora vem a hora em que a coisa dá uma aliviada, tá certo? Essa parte o pessoal costuma achar mais fácil. Então, é uma série de fórmulas que vão te dar as derivadas das funções básicas, tá certo? A primeira delas sendo a derivada da função potência. Então, tá aí, né? A gente já comprovou essa fórmula para R igual a 2, dezenas de vezes, para R igual a 3, uma meia dúzia de vezes, a gente fez essa conta. Hoje eu fiz para R igual a 5, né? Fiz agora há pouco para R igual a 5. E eu já fiz também algumas vezes para R's fracionários, inclusive, né? Para expoentes R igual a meio, R igual a 1/3, né? A gente também já derivou funções raiz quadrada, raiz cúbica, até mesmo 1 sobre a raiz quadrada, né? Então essa fórmula aqui, a gente já viu muitos casos particulares dela. Ela é a generalização dessas contas todas. E bom, a demonstração, é claro, é feita do jeito que eu escrevi aqui, eu estou fatorando uma diferença simples a partir da diferença de potências, né? Então, essa é a continha que a gente já fez aqui para eliminar indeterminações naqueles exercícios de limites, né? Lá no comecinho do assunto de limites. Aqui está feito em geral, né? Então, estou pegando x elevado a r menos a elevado a r e fatorando como x menos a, que multiplica essa soma de termos de produtos mistos, né? X alguma coisa, A alguma coisa, onde essas coisas somam R menos 1 sempre. Então essa é a fórmula que eu escrevi agora há pouco para R igual a 5 no quadro. Aí está para um R genérico. Pois bem, então a gente tem essa fórmula para derivar polinômios, o que mostra que... Bom, agora eu já apaguei aqui, mas se você olhar para o exemplo da velocidade, da aceleração, você vai ver que bate, né? Tá bem? Por exemplo, aqui eu estava derivando a função 3t² menos 3, né? E o resultado é que deu 6t somente, né? Então, essa fórmula resume isso aí. A gente vai ver exemplos já já. Pois bem, a seguir vem as funções trigonométricas. A função seno e cosseno de x, as derivadas delas já foram calculadas nas aulas de limites e dão como está escrito aí. A derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Isso para qualquer x. E de onde que vem isso, né? É do limite fundamental, é claro, né? Então considera primeiro a fórmula do seno, tá bem? E vamos derivar seno no zero, fazer a derivada do seno no zero. Quando você monta o quociente diferencial, você faz seno de zero mais h menos seno de zero dividido por h. Como seno de zero é zero, isso aqui dá certinho, seno de h sobre h. E esse limite é 1. A gente provou usando o teorema do confronto, junto com um argumento de área. A gente deduziu que esse limite é igual a 1, que nada mais é do que o cosseno de zero. Então, pelo menos no zero, a gente já sabe fazer essa conta, né? Vejam que esse foi um dos teoremas principais da parte de limites, né? É por isso que ele é chamado de limite trigonométrico fundamental, porque ele é a derivada do seno no zero, tá bem? E esse é o jeito que a gente tem de calcular isso, né? O do cosseno a gente pode fazer aqui a conta. Primeiro a gente deriva no zero, tá bom? Primeiro a gente calcula a derivada no zero. Então, essa conta, né, que cosseno de zero, cosseno linha de zero, é menos seno de zero, que é zero. Então, quando você monta o quociente diferencial aqui, você fica com cosseno de zero mais h menos cosseno de zero,
dividido por h. Bom, isso aqui é igual, então, a cosseno de h menos 1 dividido por h. É uma indeterminação 0 sobre 0, né? Cosseno de h menos 1 está indo a 0 sobre 0. Então, o truque nesse caso é o quê? A gente pode multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo. Você pode multiplicar aqui por cosseno de h mais 1. Não confundam com o cosseno hiperbólico, tá certo? É o cosseno de h. Eu vou colocar o parênteses para enfatizar aqui, tá bom? Tem uma pequena confusão com as letras. Enfim, esse aqui te dá, então, aqui embaixo também é cosseno de h mais 1. Então, a gente fica com o cosseno ao quadrado de h menos 1 em cima, né, a diferença dos quadrados. E embaixo tem esse h que multiplica o cosseno de h mais 1. E aqui é um cosseno ao quadrado. Então, eu entro com a trigonométrica fundamental, né? Eu lembro que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é sempre 1. E a gente substitui, então, o cosseno ao quadrado por 1 menos o seno ao quadrado. Então, a gente fica com 1 menos seno ao quadrado de h, menos 1 dividido por h cosseno de h mais 1. Pois bem, então, está dando o limite de h indo a 0 de menos seno ao quadrado sobre isso aqui. Então, eu separo para aparecer o fundamental multiplicado por alguma coisa que a gente saiba fazer, né? É isso. Então, fica menos seno de h sobre h. E aqui, multiplicado por cosseno de h mais 1, dividido pelo seno de h. De modo que esse aqui é menos 1, que é o fundamental multiplicado por menos 1. E esse aqui, bom, isso aqui é 0 sobre 2. Né? 0 sobre 2 dá 0. 0 sobre 2 que é igual a 0. Portanto, dá 0. É isso. Então, o conhecimento do limite trigonométrico fundamental, ele está muito perto de ser a derivada do cosseno. Basta fazer ajeitar um pouquinho as coisas aqui, né? E aí, da derivada do cosseno no zero, você chega no limite trigonométrico fundamental e descobre que dá 0. Tá? Então, a derivada do seno no zero e do cosseno no zero são consequências do trigonométrico fundamental. E aí, bom, eu não vou fazer aqui, para poder fazer com mais calma os exemplos, mas a partir desses dois você calcula em qualquer outro ponto, na verdade. Tá? Usando identidades trigonométricas, a exemplo de como a gente já fez algumas vezes, você, na verdade, pode provar, né, pode deduzir que a derivada do seno de x é cosseno de x para qualquer x real, não apenas o zero, e que a derivada do cosseno de x é menos seno de x, também para qualquer x real. Eu vou deixar anotada aqui as nossas fórmulas, tá certo? A primeira é que a derivada de x elevado a r é rx, r menos 1. Né? Então, temos essas três aqui já, né? Qual mais que está faltando aqui, né? É claro, né? É do logaritmo natural e da exponencial, certo? Então, essa é a próxima proposição, de que a derivada do logaritmo natural dá 1 sobre x,
Tá bem? Derivada de ln de x é 1 sobre x. Essa é a conta que eu fiz na aula de limite trigonométrico fundamental, quando eu fiz aquela demonstração de que um certo limite dava uma certa coisa, era exatamente isso. Então, naquele momento, eu estava derivando, pela definição, a função logaritmo natural, antes de ter dito para vocês qual que é a definição de derivada. Mas essa primeira fórmula é exatamente o que eu calculei naquela aula. E a segunda, eu posso até fazer aqui também. A derivada da exponencial é ela própria, né? Então, deixa eu anotar aqui, a derivada do ln de x é 1 sobre x. E também a derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, para a gente pelo menos fazer alguma deduçãozinha, vamos ver a da exponencial aqui. Essa daí está nos exemplos da aula sobre o limite exponencial fundamental, tá bom? Então, vamos mostrar aqui a derivada, vou pegar a função f e x, eu vou mostrar que f' de 0 é igual a 1, por exemplo. Vamos ver o caso no p igual a 0, tá bom? Ou então, a gente começa montando o limite, né? É x, colocar assim h indo para 0, de f de x mais h menos f de x, dividido por h. Porém, bom, eu quero para x igual a 0, nesse caso aqui, para essa dedução. Então, isso aqui nada mais é do que o limite de h indo a 0, de e elevado a h, menos e elevado a 0, dividido por 1. Bom, e elevado a 0 é 1. Né? Coloco aqui logo. Então, aparece esse limite aqui, que é um dos exemplos que tem lá na aula de limite trigonométrico fundamental. Tá bom? Então, para calcular ele, eu vou fazer uma troca de variável. Aqui. Vou fazer a troca de variável u, ou melhor, h, igual a ln de 1 mais u. Vou fazer essa troca de variável, de modo que quando h vai a 0, a gente tem que o u está indo para 0 também. Né? Quer dizer, h a 0, o lado direito aqui indo para 0, o ln de alguma coisa é 0 quando essa coisa é 1. Então, nessa troca de variável, a tendência nova vai ser ir para 0 também. E aí, essa troca de variável ela faz o seguinte, ó, quando eu faço e elevado a h, eu fico com e elevado a ln de 1 mais u. E, portanto, isso aqui é 1 mais u. De modo que EH menos 1 é, portanto, 1 mais u menos 1, que é u. Aqui era h, aqui embaixo, né? Tá certo? E agora, então, a gente pode voltar para o cálculo do limite. Acho que vale a pena registrar também que 1 sobre h, que aparece ali, é 1 sobre ln de 1 mais u, certo? E agora, vamos voltar para o limite, então, né? Então, continuando a conta a partir daqui. Feita essa troca de variável, vai ficar assim, então. Então, em cima fica u, né? Isso aqui é o limite de h indo a 0, de u indo para 0. Nós temos o numerador u,
E o denominador aqui é ln de 1 mais u. Então, eu passo esse numerador u para baixo, tá certo? Vou escrever 1 sobre u ln de 1 mais u dividindo o 1. E 1 sobre u se torna o expoente dentro do ln. Então, eu fico aqui com o limite de u indo para 0, do ln de 1 mais u elevado a 1 sobre u. E esse 1 mais u elevado a 1 sobre u está indo para e. Então dá 1 sobre ln de e. É isso. Então é uma troca de variável que... quer dizer, o negócio é sempre uma transferência de problemas, tá certo? Você começa com essa indeterminação e essa troca de variável converte isso num problema no exponencial fundamental, né? Tá bem? Que é o nosso conhecido. Esse aqui é quase ele, né? Ele é o exponencial fundamental, a menos de mais uma troca de variável, tá bem? Que já surgiu aí nos exercícios, né? Então, esse aqui já está dando logo 1 sobre ln de e, que, portanto, é igual a 1. E com isso, então, a gente conclui que a derivada da exponencial no zero é igual a 1, tá bom? No fundo, é o limite fundamental exponencial disfarçado. É sempre assim, né? Tá? E aí, novamente, né? A partir desse, você descobre os demais, né? Então, quer dizer, sabendo desse limite aqui, se você quiser derivar a função ex em qualquer outro x, você pode montar o limite de e, x mais h menos ex dividido por h, com h indo a 0, e fazer uma aplicação simples de regras de expoente. Você transforma isso daqui em ex, que multiplica e h menos 1 dividido por h. Tá vendo? Então, nessa expressão, isso aqui, eu acabei de calcular, né? Eu acabei de mostrar que esse fator aí está indo para 1. Esse pedaço todo aqui está indo para 1. E aqui é para cada x, né? Veja que a variável com relação à qual está sendo tomado o limite é a variável h. O x está parado. Esse ex, nesse limite aqui, ex é uma constante. Então ele sai para fora do limite. Então esse aqui dá ex. E isso prova, então, que a derivada da exponencial é ela mesma. Tá? Então vejam que a parte difícil é sempre o fundamental, né? A gente joga todas as dificuldades no limite fundamental e dele a gente sai tirando os demais. Então essa conta aqui prova que dx de ex é ex. Essa continha aqui. Certo? Então fica demonstrado o seguinte, né? Uma coisa importante é que, então, graficamente, a gente tem a seguinte figura. Nessa figura aqui eu vou desenhar a minha exponencial e o meu logaritmo natural, né? Então, a gente marca a diagonal aqui e a gente tem esse par de gráficos que são simétricos um ao outro com relação a essa diagonal, né? Que é o gráfico da exponencial e o gráfico do logaritmo natural.
e aqui y e x. Então, o que essas contas mostram é que a reta tangente à exponencial e a reta tangente ao logaritmo natural, nesses pontos correspondentes, aqui, ela é paralela à diagonal y igual a x. Então, essa é uma informação decisiva aí a respeito dessas funções. Então, desenhar assim paralela, né? Aqui. Tem coeficiente angular 1. Né? Tá certo? E bom, na medida em que o teu x cresce, a gente vê que as retas tangentes ao gráfico do logaritmo natural vão se tornando com coeficientes angulares cada vez menores, né? Então isso explica o porquê que quando a gente faz o gráfico do LN, o que você vê é uma coisa que fica baixinha, rápido assim, né? Então a reta tangente em cada ponto aqui vai ter coeficiente angular 1 sobre a coordenada x do ponto. As retas vão ficando deitadas. Enquanto que na exponencial, o coeficiente angular ele cresce junto com a função, né? Quer dizer, a taxa de variação instantânea é dada pela própria função, que é uma das motivações por trás da função exponencial, né? Coisa de quanto mais tem, mais cresce, certo? Taxa de variação instantânea é a própria função. Essa é uma das propriedades fundamentais da exponencial, está aqui, né? A gente poderia, na verdade, obter a função exponencial a partir dessa propriedade dela ser a sua própria derivada e de ela valer 1 no zero. Pois bem, então, de demonstrações, é isso. E agora, para partir para os exemplos, só o que a gente precisa é, como sempre, né, de uma regrinha que te dê alguma informação da soma a respeito dos termos, né? Alguma informação sobre a soma a partir de informações dos termos e da diferença e também da multiplicação por uma constante. Então é isso, a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada da diferença também é a diferença das derivadas, e constantes saem da derivada, constantes passam para fora da derivada, e essas são as 3 primeiras regras de derivação que a gente vai ver, tá certo? Depois da prova, na semana que vem, quer dizer, quando voltar, né, depois da prova, a gente vai ver a regra do produto e a regra do quociente, que são outras regras de derivação, e, acima de tudo, a regra da cadeia, tá certo? Então, essa parte de regra do produto, regra do quociente e regra da cadeia, isso não entra na prova. O conteúdo da prova, ele para aqui, nessas 3 regras aqui. Tá claro? Ótimo. Então, bom, a demonstração dessas fórmulas é diretamente pelas de limites, né? Uma vez que cada uma dessas derivadas é um limite, as regras de limite, elas automaticamente se transferem para as derivadas, né? E agora a gente pode trabalhar em alguns exemplos, né? Então vamos olhar para essas funções e vamos derivar elas usando as minhas fórmulas básicas e essa propriedade de que a derivada da soma é a soma das derivadas, tá certo? Então, vamos pegar o primeiro exemplo, que te dá uma função cúbica, um polinômio de grau 3, e pergunta quais são a derivada, a segunda derivada, a terceira derivada e a quarta derivada dela. Então, vamos lá. A gente está com essa cúbica aí, né? fx é x cubo. Qual que é a fórmula? Ah, sim, mais 2x² menos x mais 1. Certo. Então, eu quero saber quem é f' de x, quem é f duas linhas de x, quem é f três linhas de x, e também eu quero saber quem que é f4
4 linhas de x, a quarta derivada. Então, eu vou fazer esse exemplo, eu vou usar a notação linha. Né? Como eu falei para vocês, tem que saber todas as notações. Não são tantas assim, né? Mas nesse aqui eu vou usar a notação linha. Então, a gente pode escrever assim, f' de x é x ao cubo, 2x² menos x mais 1, linha. Então, vejam como o cálculo da derivada, você tem dois tipos de exercício aí, né? Você tem aquele exercício que vai te falar, calcule a derivada pela definição. Aí, eu teria que pegar isso daqui, montar o limite dos quocientes diferenciais e calcular, né, o limite, como a gente andou fazendo na aula de hoje mesmo, né? Entretanto, tem o outro tipo de exercício que é simplesmente calcule a derivada. E aí você pode usar as fórmulas, a tabela de derivadas, bem como as propriedades, né? Então, a primeira propriedade que entra aqui é a de derivada da soma. Então, aqui eu tenho uma soma, bom, uma diferença também, eu vou escrever como a derivada de cada pedacinho, tá certo? Então, eu tenho x cubo linha mais 2x² linha menos x linha mais 1 linha. Então, aqui eu estou usando que a derivada da soma é a soma das derivadas. Tem um 2 multiplicando meu x². Esse 2 sai da derivada. É a multiplicação pela constante. Certo? Então, eu vou repetir mais uma linha aqui. E vou escrever x cubo linha mais 2x² linha menos x linha mais 1 linha. E agora, veja que as derivadas estão sendo aplicadas sobre funções que estão na nossa tabela, né? Aqui eu tenho funções potências, x elevado a r, com R3, 2, 1 e 0. Então, aquela tabela ali de derivadas dá conta de cada uma dessas. A primeira é 3x², certo? Cai o expoente e você subtrai 1 no expoente que fica aqui. Então, aqui é 3x, 3 menos 1. Então, fica 3x². O seguinte é 2 vezes 2 vezes x. O 2 de fora com o 2 do expoente, multiplicando x. O terceiro é 1 vezes x elevado a 0. Normalmente você nem escreve o x elevado a 0, mas é o primeiro exemplo, né? Então, no primeiro exemplo eu escrevo x elevado a 0. Enquanto que aqui fica 0 vezes 1 elevado a menos 1, que dá 0, tá certo? Então, aqui a gente tem 0 vezes... Não tem nem x, não vou deixar 0 mesmo. A derivada da constante é 0, né? Ponto. Então, tá aí. Essa é a derivada. Agora, a gente já escreve a formulinha final para ela, né? 3x². Deixa eu repetir até. 3x² mais 4x menos 1. Tá. Então, essa é a primeira derivada da minha função. Calculado sem passar pelos limites, calculando usando as regras, digamos assim, né? Agora, a segunda derivada, como é que fica, então? A segunda derivada, ela vai ser 2 vezes 3 vezes x mais 4. Tá bom? Ó, desce o expoente 2, fica 2 vezes 3, x com expoente 1. Aqui é o expoente 1, e aí aparece o expoente 0, seria esse x elevado a 0 aqui, né, que a gente nem escreve, então fica só o 4. E a constante some. Quando você deriva, a constante dá 0, tá certo? A derivada da constante é 0. Então, ficamos com 12x mais 4. É isso. Terceira derivada.
Terceira derivada, agora é 12. É 12x, sobra só o 12. O 4 desaparece. Quarta derivada, 0. Quinta derivada, 0. Ah, é 2 vezes 3, é 6, obrigado. 6. Deixa eu só ver aqui, 3x2, 4x menos 1, ok. Aqui fica 6x mais 4, obrigado. Então essa daqui é 6. 6. Que é o expoente 1 multiplicado por 6, multiplicado por x elevado a 0. Fica só o 6. E a constante 4 dá 0, a derivada. E aí, portanto, a quarta derivada vai ser a derivada de uma constante, que é 0. E, portanto, a centésima derivada é 0 também, né? A partir da quarta derivada, as derivadas vão todas se anular. Então, eu coloquei até 4 por causa disso. Veja que um polinômio de grau 3, quando derivado 4 vezes, vai dar 0. Né? E um polinômio de grau 100, quando derivado 5 vezes, vai dar 0 também. Tá certo? Que é uma coisa completamente diferente do que acontece com as funções transcendentes, né? Veja que as funções seno e cosseno, ln exponencial, você deriva elas infinitas vezes e nunca dá 0, tá certo? O seno e o cosseno ficam alternando, de acordo com essa regra aqui, né? Tem que levar do sinal. A exponencial, todas as derivadas são ela mesma. E o logaritmo natural, a primeira derivada é essa, e a partir daqui a gente pode derivar usando a regra do expoente. Então, é uma característica de polinômios isso, né? De você derivar um número de vezes, anular a função. Então é isso, vamos ver uma coisa um pouquinho mais difícil, que é o segundo exemplo agora. Então veja que o segundo exemplo, todos os termos estão na nossa tabela. Né? A gente tem umas funções potência agora com expoente fracionário, com expoente negativo, né? Entretanto, está tudo na tabela ainda. Então, essa fórmula aí, quando eu derivar ela, dá o seguinte, eu tenho aqui então um exemplo. F de x é x à sétima mais 2 sobre x cubo menos 3 raiz quinta de x quadrado menos ln mais 7 cosseno de x. Então não interessa o quão complicada seja a fórmula, né? O que interessa aqui é que ela é inteiramente constituída por pedaços que estão na tabela e no teorema. Então é só não se complicar com as frações e com os expoentes negativos e não esquecer do sinal aqui no cosseno que dá tudo certo, tá bom? Então é a mesma coisa. Vamos, antes mesmo de escrever a derivada, eu vou preparar o terreno aqui para a aplicação das regras, tá bom? Então, o que eu vou fazer é escrever esses termos na forma de potência, para não me complicar na hora de aplicar a regra, né? Então, aqui é 2x elevado a menos 3, e aqui a gente tem menos 3x elevado a 2 quintos, né? É a raiz quinta do x quadrado, né? X elevado a 2 quintos, menos o ln mais 7 o cosseno. Pronto, então eu reconheci os meus expoentes, né? Isso é uma etapa importante para não se complicar na conta. Expoente 7 menos 3, 2 quintos e o restante é transcendente. Ok, então na derivada da minha função vai ficar assim, né? Vai ficar 7x6, que é o do primeiro termo, desce o 7, fica expoente 7 menos 1, que é 6. Agora, eu vou ter 2 vezes menos 3,
vezes x elevado a menos 3 menos 1. Então aparece 1 sobre x à quarta, na verdade, né? Expoente menos 4. Que mais? É menos 3 vezes 2 quintos, multiplicando x elevado a 2 quintos menos 1. O ln vem 1 sobre x, e o 7 cosseno fica menos 7 seno de x. Então, derivando termo a termo e aplicando essas formulinhas aqui. Derivada do cosseno é menos seno, do ln é 1 sobre x, os expoentes descem e você subtrai um deles, aqui, e é isso. Cuidado com os sinais, né, das diferenças e tal, e é pronto. Agora tem que arrumar os números, mas a derivada está aí já. Então, a gente tem uma derivada que é 7x6 menos 6x a menos 4 menos 6 quintos de x, 2 quintos menos 1. Aí você faz no seu rascunho, né? 2 quintos menos 1. Então, isso aqui é 2 menos 5 sobre 5 menos 3 quintos. Pronto. Então, aqui é x elevado a menos 3 quintos menos 1 sobre x menos 7 seno de x. Está aí a derivada da minha função, então. E bom, você pode ainda escrever esses expoentes negativo e fracionário na forma de raiz e de quociente, para ficar com uma expressão similar à expressão dada, né? A gente pode dar mais esse passo. E concluir então que a derivada da minha função f é 7x6 menos 6 sobre x4 menos 6 quintos de raiz quinta de x ao cubo no denominador, raiz quinta de x ao cubo, e menos 1 sobre x menos 7 seno de x. Tá aí, então essa é a derivada. Só o que eu fiz foi escrever x menos 4 como 1 sobre x à quarta e x a menos 3 quintos como 1 sobre x a 3 quintos, e x a 3 quintos é a raiz quinta do x ao cubo. Está aqui. Então, vocês têm que transformar isso num processo mecânico, tá certo? E a gente vai passar o resto da disciplina inteira, não só o cálculo 1, como o cálculo 2 e qualquer outro que vocês forem fazer, derivando funções o tempo todo. Então, esse processo de derivar uma função tem que ser uma coisa meio automática, tá certo? Tem que praticar com as regras. Essas são as regras básicas, né? A coisa vai se complicar um pouco com a regra da cadeia, tá bom? Mas isso tem que ser uma coisa, né, assim, mecânica mesmo, tá certo? E por último, vamos fazer uma em que a gente também escreve a equação da reta tangente ao gráfico, para não perder o costume, né? Na aula passada eu enfatizei bastante isso, hoje eu ainda não fiz nenhum, então eu vou encerrar com um exemplo em que a gente calcula uma reta tangente também. Então a gente vai pegar essa função aí, que também é da forma conhecida, né? 3x mais raiz de x. Então a gente pega f de x, 3x mais raiz de x. E eu vou calcular a derivada
E vou calcular a reta tangente também. Reta tangente em x igual a 4. Né? Pois bem, então para o cálculo da derivada é só ajeitar a expressão para poder aplicar as regras. Né? Então tenho fx igual a 3x mais x elevado a meio. E agora a derivada dela é 3 mais meio x elevado a menos meio. Né? Já fazendo de cabeça que 1 menos meio, perdão, que meio menos 1 é menos meio. Né? Vou até escrever aqui. Meio menos 1 é menos meio. E, portanto, a derivada deu 3 mais, então f' de x é 3 mais 1 sobre 2 raiz de x. Né? Essa é a derivada. E agora eu quero saber a reta tangente. Para isso, eu vou montar a minha equação de reta. Né? Eu tenho que saber o valor da função no 4, então é 3 vezes 4 mais raiz do 4, é 12 mais 2, 14, e também o valor da derivada da função no 4, que é 3 mais 2, raiz de 4 dividindo 1, então é 3 mais 1/4, e isso aqui então dá 13/4, né? 13/4, que é o coeficiente angular. E aí eu monto a equação da reta. Então a equação da reta é y menos o valor da função, que é 14, dividido por x menos 4, igual ao coeficiente angular, 13/4. E aí é só fazer, vamos colocar na forma de função, né, de gráfico de função, 13/4, x menos 4. Então a gente fica com y igual a 13x sobre 4 menos 13, que vai cancelar, né, os 4 aqui, mais 14. E, portanto, a reta tangente está aqui, né? 13x sobre 4 mais 1. Então, essa é a minha equação de reta tangente. Vou fazer aquela verificação, né, de sempre, para ver se está condizendo com o gráfico, né? E a partir de agora, então, como eu vou repetir, né? Tem o problema que é calcular a derivada pela definição. Aí você calcula o limite. E tem o problema que é só calcular a derivada. E aí você, se as regras já são conhecidas, você aplica as regras, né? Se as regras não são conhecidas, você precisa calcular a definição. A gente não viu nenhum outro jeito, né? Então, na sexta-feira, isso foi uma dúvida que surgiu lá nos exercícios. E acho que com isso dá para esclarecer aí, né? E aí, na prova, está valendo usar as regras, tá certo? As regras que nós vimos aqui, tá? E eu não vou, né, pedir para vocês derivarem por regras funções que a gente não viu as regras, tá certo? Eu posso pedir pela definição, mas não pelas regras. Então, aqui a gente tem como é que era o 3x mais raiz de x, né? 3x mais x elevado a meio
3x mais raiz de x. E a gente chegou na equação de reta tangente 13x sobre 4 mais 1. E a gente estava em torno do x igual a 4, né? Então, x igual a 4. A impressão que a gente tem é que sim, né? A gente nem vê, como esse gráfico ele está muito inclinado, né? A gente nem vê diferença aqui entre ele e a equação da reta tangente. A gente só começa a ver a diferença olhando mais de longe aqui entre as duas curvas, né? Mas se olhar perto do x igual a 4, aqui a gente vê que de fato está parecendo uma reta tangente, né? Pois bem, então isso encerra a aula de hoje e até logo então. Bom dia.